E aí galera, aqui é Kenny Mina do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Jojo. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo sobre Jojo. Sim, Kenny, eu vou falar mal de você e eu aceito suas críticas. Por quê? Porque eu tinha falado que ia ter Garolden hoje, mais de um episódio aí, mas infelizmente isso não vai rolar. E por que que não vai rolar? É porque eu errei muito quando eu tava narrando, já viu que tá sendo um trabalho insano pra poder eu editar. Porque simplesmente eu tinha feito ali todo um preparatório, já estava ali com um roteirozinho pronto, só que aí eu acabei vendo que faltava o capítulo 175, e por faltar esse capítulo lascou tudo, porque aí eu tinha que traduzir na munheca, na hora, no momento que eu estava lendo ali, e aí me lasquei, porque aí ficou várias falhas, porque por mais que eu saiba ler em inglês, ainda assim eu tenho muita dificuldade a ler, não é fluente, não é aquela leitura que eu tô fazendo desde os meus 1 ano de idade, 2 anos de idade, é uma leitura que eu vou aprendendo agora, então eu tive que fazer na tora para gravar e ficou com muita falha. Por ter ficado com muita falha, vai demorar muito para eu editar, porque tem muito erro meu, e aí eu vou fazendo devagarzinho para vocês. Mas agora eu queria falar sobre Jojo, né, como eu tava falando. Por quê? Porque Jojo, cara, ele existe há muito tempo, é da década de 80, se eu não me engano, e Araki simplesmente tira onda com essa obra e ele consegue se modificar, se modernizar e fazer coisas interessantes sem perder a essência da obra, sem perder o estilo da obra, e ainda assim consegue agradar todo mundo. Isso é que é legal. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de comentar o porquê que eu acho que Jojo realmente se continua influente, continua bom, e qual é o motivo disso, eu devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Você curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, foi uma longa introdução, falei pra caramba, mas agora a gente vai falar de Jojo. No caso, pessoal, depois dessa longa introdução, o que eu queria comentar com vocês é sobre justamente esse fato, né? A gente sabe que Jojo, ele vem de uma época que é a época de Baki, vale lembrar, que é aquela época dos anos 80, 90, onde a gente tinha brutamontes em todos os papéis principais. Geralmente, quando tinha um protagonista, ele tinha que ser brutamonte. Se não fosse brutamonte, ele tem que ser um pouquinho burrinho, mas ao mesmo tempo comilão. E por aí vai. O fato é que em Jojo não saiu dessa pegada, continuou nessa pegada também, assim como Hokuto no Ken, porque se inspira, né, em Hokuto no Ken. E a gente vê que o Jojo em si, ele tinha homens musculosos, colossais, garotos de 17 anos que pareciam muralhas, pareciam fisiculturistas. Era como se fosse Arnold Schwarzenegger aos seus 15 anos, ultra power, porque sim, Arnold ele era forte pra caramba com 15 anos, o cara era insano, velho. E sim, se você vier dizer pra mim que não tem como existir um garoto de 17 anos como Jotaro, você está errado, porque sim, tem como existir, Arnold é uma prova disso. Mas o fato é que esse não é o assunto aqui. O assunto aqui é que, sim, tinha uma estética completamente diferente, né? De homens brutamontes, gigantescos, fortes, quanto mais músculo, melhor. E esses homens conseguiam fazer todo mundo feliz, eram pega pra capar, ter bicho, bizarrice, vampiros e tal. E isso era legal, velho. Isso era muito bom. Mas isso era legal quando? Em que época? É, meu amigo, isso foi escrito lá na década de 90, 80, então é um tipo de visual que é datado daquela época. Você lembra logo de Arnold, de Stallone, você lembra de Van Damme, você lembra desses caras que tinham um físico naquela época e faziam sucesso, as pessoas gostavam disso, então muitos mangás se inspiravam nisso. Não é só o Oriente que chega a trazer novidade não, também o Ocidente proporcionava certa novidade para o Oriente, e ali os japoneses começavam a imitar, inclusive por mais que Baki tenha as suas ressalvas, né? Tem aquele momento que você vê sempre o Japão acima dos Estados Unidos, por conta das decisões criativas do próprio autor, que tem essa rinchazinha. Ainda assim, o Baki em si, ele é um mangá que pega muita influência ocidental, inclusive desse negócio de fisiculturismo e tal, e até mesmo o próprio Itagaki, que é um apaixonado e fã pelos filmes de ações americanos. Então a gente vê que Jojo, ele sempre puxou dessa pegada, dessa fórmula em si. Mas os tempos são outros, os tempos vêm modificando-se, se modernizando, e se tinha uma coisa que o Jojo tinha realmente em si, era o fato de que eram homens musculosos, eram homens fortes, eles lutavam, tinha seres sobrenaturais, mas uma coisa não podia faltar: modelos.
Os homens, eles tinham que demonstrar que eles eram chiques, eles eram gentlemen, eles eram senhores, eles eram bolados, eles tinham uma ginga diferente de todos os outros protagonistas. E isso é o que seria o ponto-chave da obra para dar o tchan da obra e chamar a atenção. Muitos chamam aqueles que gostam de Jojo de gays, homossexuais. E até mesmo dizem que aqueles personagens são homens musculosos gays. Mas o fato é que por mais que tenha essas piadas e tal, todo mundo sabe que ali os caras são muito machos e os caras brigam pra caramba. E o fato é que essa idolatria, quase isso, do Araki pela moda, pelas coisas relacionadas às Fashion Weeks da vida, simplesmente trouxeram uma aparência muito legal para a obra. Mas a gente sabe que mudou muita coisa. Hoje em dia a gente não tem mais homens fortes como as principais atrações do cinema, até mesmo no mundo ocidental e oriental. Hoje em dia não se vê mais aqueles homens brutamontes gigantescos exacerbando testosterona, e o Jojo seguiu esse caminho. Depois da parte 4, a gente vê que os músculos da galera começam a diminuir, a chegar a um ponto que os caras são extremamente esguios e magros. É muito difícil você ver um cara extremamente musculoso na obra, eles são muito fracos e magros. Só que, ao contrário disso tudo, a gente teve o adicionamento do stand, e o stand foi uma ferramenta tão importante porque poderia fazer com que o próprio autor conseguisse modernizar a obra sem tirar o que ela tem de melhor. O stand é uma coisa que dá poder a humanos, e os humanos não precisam manter aquela parede muscular, ser gigantescos, eles só precisam ser inteligentes e saber usar seu stand. E com isso a gente tem a parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8, com todos os homens, eles sendo mais franzinos e fracos, inclusive participações femininas e até sagas femininas, que eu acho muito legal também, eu gosto pra caramba, uma das melhores, por sinal. E aí, a gente tem uma notória mudança, né, no aspecto do que é ser homem na obra Jojo. Mas isso aí não é só um reflexo do pensamento do autor, é também um reflexo do mundo em si, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia ser um homão machão, poderoso, forte, não é mais um sinônimo tão bom assim na sociedade. E o que Araki fez foi justamente juntar as duas coisas. Se a galera não curte mais aquela parada do fisiculturismo, de ser monstrão, não tem mais aqueles atores extremamente poderosos e fortes aí mostrando o seu corpo e tal. Hoje em dia a gente tem o Dwayne Johnson, né, o The Rock, tem o Henry Cavill, mas muitas vezes a gente não vê ele como sendo um cara forte, e se por conta da sua força ele faz as coisas. Ele pode ser um super-herói, tem mais histórias relacionadas a policial, essas coisas assim, não é tanto como aquele cara da testosterona, sabe? Isso mudou muito. E aí o interessante sobre isso é que a gente acaba vendo que sim, o cara conseguiu condensar de uma forma, de uma maestria incrível, porque além de ter um stand que faz com que você não precise ter caras muito fortes, você ainda conseguiu manter aquela coisa que era da moda, que o que fazia diferencial. Você viu os caras fortões ali fazendo aquelas poses e tal, e por mais que fique mais afeminado porque os caras são mais magros, ainda assim torna mais diferente ainda a obra, porque a obra ganha características muito mais fortes e muito mais marcantes por conta dessa nova característica dos homens mais magros. E eu acho interessante toda essa modificação que teve. Ela não acaba deixando a obra ruim, sim deixa a obra mais interessante, com um aspecto novo, onde você acaba querendo ver aquela obra porque você está achando que está vendo algo novo. Apesar de ser uma fórmula que ele inventou, stand realmente tem sempre um inimigo e eles têm que vencer aquele inimigo. Depois que vence, acabou toda a história, e é assim do início até o fim. Porém, ele tem uma jogada maravilhosa depois de uns anos, que quando chega na parte 6, ele faz um reboot. A Crise nas Infinitas Terras, ele volta no tempo e consegue restaurar e fazer um remake da primeira parte, segunda parte, das outras partes. Com esse remake ele pode fazer melhor, pode mudar a estrutura dos personagens, deixar os personagens nos dias e moldes atuais, do que as pessoas verem como homens charmosos e bonitos, e não aqueles armários, mas ainda assim consegue restaurar a nostalgia de quem gostou daquela época, daquele estilo de história que tinha antigamente. Cara, eu realmente acho que Jojo, ele nunca vai perder sua essência se o cara continuar nessa pegada. Essa pegada de arcos que são início, meio e fim, mas ao mesmo tempo eles têm ligação com um grande ciclo, uma grande história. Você pode ler qualquer coisa de Jojo que você vai curtir, mesmo
se você não ler o restante, porque ele tem início, meio e fim no arco. Depois que o arco acaba, você pode continuar, mas também você não pode continuar, você pode fazer o que você quiser. Então, no fim das contas, o que eu acho é que Jojo realmente soube trabalhar muito bem. Eu falo Jojo soube trabalhar, mas na verdade eu tô falando do autor. O Jojo, a obra Jojo, soube trabalhar muito bem esse aspecto de evolução do que é ser homem, do que é ser um homem charmoso, legal, que chame a atenção e até mesmo um pouco gentleman e até também um pouco belo e mais feminilizado por causa da moda e tal. Então eu curti tudo isso que eu venho vendo em Jojo. Jojo até hoje continua relevante e eu creio que até o final da sua obra ele vai continuar sendo relevante. Ele nunca vai perder sua relevância pelo simples fato de que o autor ele consegue fazer coisas bem pensadas, bem trilhadas. Ele mudou todo o aspecto da obra, ele evoluiu a obra, mas não perdeu as características principais. As lutas insanas, o que ele sempre bota na obra e até mesmo os stands que são a marca principal da obra, que até vai indo para vários mangás, né? Até embaixo teve um stand. Mas brincadeiras à parte, fato é que eu gosto muito. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu quis passar aqui, o que eu quis falar aqui, mas na minha opinião, sim, Jojo ele continua sendo relevante, ele continua sendo bom porque o Araki, porque o cara soube fazer muito bem. O cara me bota um reboot no momento que ele já está saturando esse negócio dos homens magros e recria o início com os homens magros, com a nova perspectiva, porém agora de uma forma que pode agradar os novos e os antigos fãs. O cara é um gênio, velho. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já acham que realmente ele foi inteligente fazer tudo isso? Vocês já acham que realmente Jojo ainda continua relevante? Ou vocês acham que a obra decaiu, que a obra não vale muita coisa? Pra mim a obra continua mais relevante do que nunca. Ele soube muito bem aproveitar a modernização do homem em si e não deixar isso destruir a obra, né? Colocando alguma lacração, alguma coisa assim, ou até mesmo coisas politicamente corretas. Mano, o cara bota o que quiser na obra e fica muito da hora. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!